Algumas considerações sobre o e-mail. Algumas pessoas não têm muita intimidade com o e-mail e eu só quero dizer que para o modelo de trabalho que nós adotamos, que é um trabalho onde a gente não trabalha no mesmo espaço físico, o e-mail é uma das ferramentas mais importantes de comunicação. Então eu gostaria que você prestasse atenção a como você o usa, porque como na vida existem regras, existem princípios, existem valores, na comunicação por e-mail também existem alguns valores que são importantes manter. O primeiro é que todo e-mail precisa ser respondido. Então, por favor, quando é pedido que você responda ao e-mail, você tem a responsabilidade de respondê-lo, confirmar que você recebeu. E mesmo quando não é pedido, isso se aplica não só a esse trabalho, como a outras atividades, outros relacionamentos que você tem. Se são e-mails com pessoas com as quais você se relaciona, é fundamental você dar um retorno, se você recebeu, se você vai estudar sobre o assunto, se você vai analisar, se você vai executar a tarefa, para que a outra pessoa que enviou não fique no vácuo, ela saiba qual vai ser a ação que você vai tomar depois que você recebeu o e-mail, tá certo? Outra razão também é porque às vezes esse e-mail pode ter se perdido em algum lugar. Pode ter ido para o spam, pode ter acontecido de você não ter recebido, e a pessoa fica tentando imaginar o que aconteceu com esse e-mail. Se você respondeu e não quer, você recebeu e não quer responder, ou se você sequer não recebeu, e às vezes a pessoa precisa tomar alguma ação como consequência do e-mail que te enviou. E aí, se você não responde, a pessoa fica perdida sem saber o que fazer. Então, a sua resposta a um e-mail pode ter efeitos benéficos, como pode ter efeitos catastróficos o seu silêncio, certo? Então, como eu já disse, o seu silêncio pode bloquear ações seguintes que seriam tomadas em função da sua resposta. Você pode prejudicar toda uma cadeia de atividades simplesmente pelo fato de você ou ter se distraído ou ter tomado a decisão de simplesmente não querer responder, tá certo? Então, se estamos lidando com trabalho, é importante que você tenha esse respeito para com a pessoa que te enviou o e-mail. Responder ao e-mail é, acima de tudo, uma questão de boa educação, de etiqueta, né? Quando você se encontra com uma pessoa, se você trabalha em algum escritório e você cruza com uma determinada pessoa e você a cumprimenta, o normal é a pessoa te responder. Se não te responder, você vai achar estranho. Se você mora na mesma casa com outra pessoa, se cruza no corredor, se encontra na sala, você dá bom dia, dá boa tarde, a pessoa não responde, alguma coisa você vai achar esquisita. É a mesma coisa em relação aos e-mails. Se você recebe e-mail e fica em silêncio, a pessoa fica matutando, tentando encontrar razões pelas quais você não respondeu. E que você pode simplesmente responder assim: recebi, muito obrigado, ou simplesmente recebido. Oportunamente responderei, ou não posso responder agora, quando eu tiver possibilidade eu vou responder. Então você está dando alguma devolutiva, e isso faz parte da ética e dos bons relacionamentos. Eu sempre falo que quando trabalhamos no meio usando a internet, o computador, os e-mails são como se fossem os nossos escritórios, os nossos corredores, os nossos halls, onde nos encontramos para conversar. Você já está trabalhando em casa, não está tendo despesas com aluguel de escritório, não está tendo que pegar ônibus, pegar trânsito, está podendo. Então o e-mail facilita essa troca de informações e você deve valorizá-lo, porque senão você teria que ficar no trânsito, teria que pegar horas de gastar combustível, gastar passagem, e você não está tendo nada disso. Então valorize esse meio de comunicação. Dê algum feedback, porque pode ser poderoso para fazer coisas boas, como pode ser poderoso no sentido de ser desastroso o fato de você não ter que responder. E comunicação é uma das ferramentas principais que mantém a sobrevivência das relações humanas. Pessoas que não se conversam, que não se comunicam, a relação vai esfriando, tudo vai se tornando morno e daqui a pouco ninguém mais tem prazer em conviver no mesmo espaço. E o que vai acontecer com você se não criar o hábito de responder aos e-mails? Aos poucos vai ficando de escanteio e o maior prejudicado vai ser eventualmente você. Talvez você faça isso para tentar prejudicar a outra pessoa, mas com certeza você vai ser o excluído, você vai ser a pessoa que não vai ter bom relacionamento e isso vai impactar o seu bolso. Talvez quando chegar no seu bolso você vai sentir melhor, porque dizem que as pessoas só se tocam quando alguma coisa toca no seu bolso. Então, por favor, quando a gente for se comunicar com vocês, pedir algum retorno, alguma opinião, pedir para vocês curtirem alguma coisa, comentarem,
Se você não tiver nada, não é obrigado, não, mas pelo menos diga que recebeu ou que está ciente. Só isso já é o suficiente, tá certo? Algumas pessoas dizem, tô na pressa, tô na correria, mas isso não justifica antipatia, não justifica falta de cordialidade, não justifica falta de educação. Um cumprimento cabe em qualquer lugar e no mundo virtual é a mesma coisa, tá certo? Se você tem dificuldade em responder a e-mails, você pode também definir, olha, eu prefiro que me envie e-mail só ao sábado, às 10 horas da manhã. A gente vai se esforçar para enviar os e-mails seus só nesse horário, para que a gente não fique te importunando. Mas se você pode ver os seus e-mails e responder no seu horário, é melhor, que os e-mails não se acumulam, senão você vai receber uma tonelada só naquele horário e depois também vai ter a desculpa de não conseguir ler porque são vários e-mails. O título do e-mail, então assim, por favor, não escreva sobre laranja no título e o texto é sobre abacaxi. Então assim, procure fazer com que o seu assunto do e-mail reflita o conteúdo que está nele, tá certo? Alguns de vocês talvez tenham alguma relação de proximidade comigo ou entre vocês na equipe, mas é importante ter o cuidado de não misturar as questões pessoais com as questões relacionadas ao trabalho. Então, se no mesmo e-mail você fala da sua vida pessoal, fala de algum assunto de trabalho, fala da prima Joana, fala do tio fulano, vira uma salada. Então, assim, separe os assuntos por e-mail. Quer falar de uma coisa pessoal? Não tem problema, escreva um e-mail, mas não misture com questões de trabalho. Vai acontecer de eu dar uma sequência de e-mails para vocês lerem, ou alguma outra pessoa te pedir. Não pule a ordem, porque se você não leu o e-mail anterior, vai dizer, eu vou deixar esse para depois, vou ler o segundo, vou responder o terceiro. Depois você esquece o primeiro, esquece o segundo, mistura o assunto do primeiro com o segundo e fica frustrante. Então, por favor, tente tanto ler como responder na sequência em que você recebeu os e-mails. É sempre importante fechar ciclos anteriores antes de começar novos ciclos. É importante não deixar e-mails acumulados, porque vira uma bagunça que depois você mesmo não vai conseguir vencer. Tenho sugerido alguns aplicativos práticos, como o Dropbox, vai ter outros aplicativos. Eu já pedi algumas vezes, mas algumas pessoas continuam resistentes. Só que vai ser importante assim, enquanto todo mundo não estiver sintonizado no mesmo propósito, eu não tenho como estabelecer uma medida que vai abranger todas as pessoas do projeto. Então, se você ainda não deu esse passo, lembre-se que você está dificultando as coisas para a gente e queremos passar para o próximo patamar, dependemos de você. Se você não quer instalar outro Dropbox, a gente vai respeitar depois na hora, mas só diga, eu já tenho Dropbox. Não fique no silêncio, fazendo com que a gente tente entender o que está acontecendo, tente imaginar o que está se passando na sua mente. Se você tem dificuldades, tem problemas, você nos avise, nós vamos ajudar. Tem algumas pessoas que nos escreveram, nós demos as orientações e se for necessário também vamos fazer um tutorial específico para você entender não só como se faz isso, como quais são os ganhos que você vai ter em relação a isso. Mas a primeira coisa é que eu não vou orientar ou sugerir a você algo que vai te prejudicar. Antes, pelo contrário, o meu maior prazer é agregar valor a você, te ajudar. Por isso é que eu estou te propondo esse projeto, trabalhar nele. Não tenho objetivo nenhum em criar prejuízo ou alguma dificuldade para você. E se você, não fui eu que te procurei, foi você que me procurou, eu só te aceitei porque eu quero te abençoar, quero dar oportunidades para você, não só ganhar uns trocados, mas também crescer como pessoa. Então não vou sugerir nunca nada que vai ser maléfico ou danoso para você, tá bom? Então essas eram as orientações relacionadas ao e-mail e até o próximo tutorial, quando nós ofereceremos mais informações e ferramentas para você trabalhar nesse projeto. Mais uma vez é um prazer ter você trabalhando com a gente, um grande abraço, até a próxima postagem.